Você já parou para pensar por que Jesus tinha tanta bronca dos líderes religiosos da sua época? A resposta está bem clara aqui no capítulo 12. Está relacionado à hipocrisia. O capítulo de número 12 é um capítulo relativamente longo que tem uma temática fixa, a relação de Jesus com a liderança religiosa concentrada em Jerusalém, a percepção que Jesus tem dessa liderança e como essa liderança, por causa da sua hipocrisia, por causa da dureza do seu coração, foi incapaz de reconhecer em Jesus o Messias de Israel. A primeira coisa que Jesus ensina nesse capítulo é a chamada parábola dos lavradores. Ele conta a história de um grande dono de terras que arrenda a sua terra para alguns funcionários, mas quando chega a época dele recolher parte do preço, do arrendamento por meio dos frutos da vinha, esse dono manda funcionários e um por um os funcionários são humilhados, eles são espancados, alguns deles são mortos. O dono tem a seguinte ideia: eu vou mandar o meu filho porque o meu filho eles vão respeitar. Mas eles não respeitaram. Eles disseram: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Quando você ouve essa parábola, você automaticamente liga as coisas. Esses maus funcionários eram os líderes religiosos. Deus estava mandando há muito tempo profetas, mensageiros, mas esta casta religiosa, essa liderança, não estava ouvindo os profetas. Eles estavam perseguindo os mensageiros de Deus até que Deus envia o seu próprio filho. E aqui nessa parábola, nós temos uma predição daquilo que vai acontecer com Jesus. Ele vai ser traído e vai ser entregue, ele vai ser morto justamente pelas mãos dessa casta, desse grupo, dessa liderança religiosa. E essa liderança religiosa vem e testa Jesus de várias maneiras. Eles pensaram como que eles poderiam colocar Jesus em maus lençóis. E a primeira pergunta que eles fazem está a partir do versículo 13. Mestre, olha só, é lícito pagar imposto a César? Essa pergunta é uma pergunta maldosa, maliciosa, capciosa. Sabe por quê? Porque se Jesus responder não ou se Jesus responder sim, Jesus estaria em maus lençóis. Se Jesus falasse que não era necessário pagar imposto a César, ele poderia ser considerado até um traidor do império, que estava dominando os judeus naquele momento. Se ele dissesse que sim, que deveria ser pago o imposto, ele não teria uma visão favorável dos próprios judeus, porque talvez Jesus fosse considerado agora traidor dos próprios judeus ou dos interesses dos judeus. Jesus sabe que aquela pergunta é uma pergunta maldosa e vendo a hipocrisia desses líderes religiosos que vêm e inflam Jesus, não, o Senhor é o mestre, o Senhor fala a verdade, mas temos uma pergunta para o Senhor. Jesus vê o que está acontecendo e pede que eles tragam um denário. E no denário está a esfinge de César e a inscrição do seu nome. Jesus pergunta retoricamente: de quem é essa esfinge e de quem é essa inscrição? Eles perguntam: ora, é de César. E Jesus, ele dá a resposta que quebra todos: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha só que resposta maravilhosa que o nosso Senhor Jesus, ele nos dá. Jesus, ele deixa claro que existem coisas que são devidas a César, mas o mais importante é o que nós temos a oferecer a Deus. Dar a César, dar a Deus, são duas facetas que fazem parte da nossa existência, mas o quanto nós estamos oferecendo a Deus, o quanto da nossa vida nós estamos nos apresentando, o quanto da nossa vida nós estamos entregando a Ele é um ponto de destaque e é algo que nós devemos pensar em nossas vidas. Depois, os saduceus, que eram um grupo minoritário dentro da liderança, formado na sua maioria por sacerdotes helenizados que já não acreditavam nem em anjos, nem em milagres e nem tampouco na ressurreição. Eles vêm tentar Jesus com uma história meio que esdrúxula. É um exemplo ao absurdo. Diz os saduceus o seguinte: olha, tem um casal e o marido morreu sem deixar filhos. E pela tradição da lei,
o irmão deveria casar-se com a viúva para dar prosseguimento aos herdeiros, para dar um filho ao seu irmão falecido. É a lei do levirato. Mas eram 7 irmãos e, irmão após irmão, a viúva foi se casando, os irmãos iam morrendo na medida que iam casando, e a pergunta é, na ressurreição, de quem a viúva vai ser esposa? Porque essa viúva havia casado com todos os irmãos, com todos os 7, não teve filho com nenhum deles. Então, na ressurreição, quem vai ser o marido dessa viúva? E Jesus, ele olha para a situação e diz, olha, vocês compreendem muito mal a palavra de Deus. Primeira coisa, na ressurreição, as pessoas não vão se casar e não se vão dar em casamento, pois serão como semelhante aos anjos do céu. Jesus está falando da condição que nós teremos com corpos glorificados que não mais serão divididos em gênero e não mais terão necessidades fisiológicas que nós temos hoje, como casamento, por exemplo. Essa realidade já não existirá mais na ressurreição. E em segundo lugar, para enterrar logo de vez a discussão, Jesus diz o seguinte, olha, vocês não leram nas Escrituras que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó? Pois é, Deus não é Deus dos mortos, Deus é o Deus dos vivos, falando e sinalizando que existe sim a ressurreição, porque se Deus fosse Deus de Abraão, Isaque e Jacó e não tivesse mais ressurreição, Deus seria um Deus de mortos, mas não, Deus é Deus de vivos. E Jesus complementa dizendo, vocês estão muito enganados na maneira como vocês leem e compreendem as Escrituras. Jesus também, ele é indagado sobre qual é o maior mandamento e ele responde citando Deuteronômio 6:4, Shema Israel, Deus, ele é o único Senhor e nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças e semelhantemente devemos amar o próximo como a nós mesmos. E por fim, Jesus ensinando no templo, ele fala da sua própria identidade como Cristo. Ele indaga dizendo, como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? Próprio Davi, falando pelo Espírito, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? A designação filho de Davi era uma designação automaticamente identificada à figura messiânica e Jesus se coloca como o Senhor, a quem Davi chama de Senhor. E assim Jesus responde às questões desses religiosos e ele coloca um aviso, olha, tomem cuidado com essa gente, tomem cuidado com esses hipócritas religiosos, porque eles gostam de se apresentar diante das pessoas, eles gostam de receber a atenção, eles gostam de holofortes, gostam de estar nos lugares mais importantes, eles devoram a casa das viúvas e para disfarçar, eles fazem longas orações. A grande contenda que Jesus tinha com os líderes religiosos era porque eles eram hipócritas, ou seja, eles aparentavam ser uma coisa quando na verdade eles não eram. Eles praticavam os mesmos atos de impiedade e para disfarçar, eles performavam diante das pessoas atos de piedade como a oração. E para terminar o capítulo, Jesus, mais uma vez no templo, ele contempla uma cena, que talvez é uma cena que possa resumir toda a ideia desse capítulo. 2 pessoas vão ofertar ao Senhor. Um é um rico, que despeja no gasofilácio toda a sua riqueza, talvez daquilo que ele tem de sobra, talvez daquilo que ele está lá entregando a Deus como se fossem migalhas ou como se fossem esmolas. E de outro lado, uma pobre viúva que tem apenas 2 pequeninas moedas de cobre. Ainda hoje, nossas moedas de 1 centavo, que não tem praticamente nenhum valor hoje, são feitas de cobre. São moedas que não têm quase nenhum valor monetário, mas que eram as únicas moedas que aquela viúva tinha. Se de um lado o rico dava daquilo que sobrava, Jesus, ele olhou que aquela viúva deu
2 pequeninas moedas de cobre, que era tudo o que ela tinha. Chamando os discípulos, Jesus disse o seguinte: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Essa entrega, esse amor, que é um tipo de reflexo daquele amor que Jesus falou alguns versículos anteriores, de amar ao Senhor de toda a força, de todo entendimento. A viúva deu porque ela amava o Senhor, diferente da atitude dos ricos, dos poderosos, dos líderes religiosos, que não davam com o coração, pelo contrário, se utilizavam da sua posição para espoliar e para tirar vantagem das viúvas, das pessoas menos favorecidas. Esse é o grande paradoxo que Jesus encontra. De um lado, a hipocrisia dos líderes religiosos e de outra, a sinceridade daqueles que são humildes. Nós não esperaríamos que os líderes religiosos fossem os primeiros a receber Jesus? Não, eles não receberam. Aqueles que receberam Jesus eram os pobres, eram as viúvas, eram os enfermos, eram os necessitados. E por isso que Jesus tinha uma bronca muito grande com a liderança religiosa. Essa tal da hipocrisia, que pode ser uma hipocrisia que habite também em nossos corações. Quando a nossa vida cristã está mais preocupada em ser algo performático do que ser algo vivido, quando nós queremos ter mais holofotes do que servir, quando nós estamos dispostos a apresentar mais diante das pessoas do que apresentarmos a nossa vida diante de Deus, nós podemos estar num caminho perigoso, num caminho que imita a liderança religiosa que foi rejeitada e julgada já por Jesus. A última semana de Jesus nos mostra como Jesus descarta essa religiosidade aparente e busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com sinceridade no coração. Será que Deus pode nos encontrar dentro desse grupo seleto que busca a face do Senhor com amor, com todo o coração? Que essa seja a nossa realidade. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.